Dentre as alternativas para se abrir um negócio, uma tem se mostrado extremamente eficiente: a cooperativa. A competitividade deste modelo de trabalho consiste em dividir despesas e promover educação e trabalho para todos os cooperados. Princípio de integração. Então, existe uma perfeita harmonia, porque é uma parceria. Profissionais de áreas diferentes recebiam clientes, né, com questões que muitas vezes tinham mais a ver com a atividade do outro do que da dele, né? A experiência nesta clínica tem dado resultados. Este acupunturista trocou o consultório individual pelo cooperativismo. Os objetivos eram a maior divulgação do trabalho e a redução de custos. Uma troca de experiências com os profissionais e me sinto podendo propagar o meu trabalho. Ele tem por cultura ser empregado. Ele é formado, né, a própria escola forma o indivíduo para ser um profissional qualificado no mercado de trabalho e procurar um emprego. A escola também tem que mudar o seu enfoque. Ela tem que passar a ensinar o indivíduo a ser empreendedor. É o que os países do primeiro mundo já estão fazendo e com sucesso. Sobre esta e outras particularidades deste modelo de empresa, nós convidamos a socióloga e professora de economia da USP, Diva Pinho, e também o presidente da Federação das Cooperativas do Estado de São Paulo, Walter Tesch. Acompanhe. Como é que funcionam as cooperativas de trabalho? Como é possível alguns trabalhadores se associarem em cooperativas? Hoje nós estamos numa mudança do próprio conceito de trabalho. As pessoas confundem, às vezes, estar numa cooperativa com ter um emprego. O emprego é uma relação onde há um empregador e o sujeito é um assalariado, dependente, subordinado desse empregador. Agora, estar numa cooperativa, a pessoa tem que assumir o seu protagonismo no processo produtivo. Então, ele é líder do processo. Ele tem que conhecer o mercado onde ele vai atuar, tem que ter uma habilidade adequada. A legislação brasileira já tem umas restrições, ela exige que são 20 pessoas para constituir uma cooperativa. Essas pessoas, digamos, se a gente fosse pensar os passos lógicos para iniciar o processo, primeiro tem que ter um grupo com certa coesão. Essa coesão tem que ter uma liderança boa, que motive, que estimule as pessoas e que agregue e veja qual é a viabilidade dessas pessoas dentro do mercado, da relação com o mercado. Se tiver um bom projeto econômico viável, tiver uma aliança, por exemplo, um apoio num local, porque tem que ter um local, um telefone, a possibilidade de um contrato no mercado, que aquele trabalho, aquela habilidade se efetive, e essa boa liderança já tem boa possibilidade de dar certo. Eu acho que ficou bastante claro isso, que ela não é uma alternativa ao emprego. Você não vai numa cooperativa procurar um emprego, porque às vezes as pessoas falam, eu fui na cooperativa, mas um mês eu recebo tanto, outro mês eu recebo não sei quanto, porque não compreende como é que funciona o processo. Então, professora, eu queria que a senhora dissesse para a gente, rapidamente, como é esse processo da cooperativa. Eu me associo a uma cooperativa, vamos supor, uma cooperativa que já existe, eu me associo a essa cooperativa. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar para ser um bom cooperado? O que eu tenho que observar? Como eu caminho nesse processo? Eu já dei aula para cooperativas de trabalho que foram fundadas de cima para baixo, às vezes até por ministérios governamentais ou secretarias governamentais, e de repente ficavam lá com o problema, fundamos a cooperativa, elegemos o seu conselho de administração, o seu conselho fiscal, e agora o que nós fazemos? Então, o desafio era justamente treinar esse pessoal para a autogestão. Quer dizer, o indivíduo sai com mentalidade de empregado, como o professor Tesch falou, ele sai com mentalidade de empregado, mas de repente ele é um autônomo, ele é dono do seu próprio destino. E ele precisa estar preparado para as atividades de autônomo. Então, aí é que eu entrava na parte educacional, ensinar às pessoas como funcionava a cooperativa, quais os preceitos democráticos da cooperativa de autogestão. Então, nós tínhamos aula, dependendo dos profissionais, nós tínhamos aula nos finais de semana para ensinar-lhes o mínimo de administração de uma pequena empresa cooperativa, um mínimo de fluxo de caixa, um mínimo de conhecimento de administração financeira para que a cooperativa pudesse caminhar.
e depois dando atendimento durante o primeiro ano, pelo menos, da cooperativa. Parece realmente uma grande solução. Mas quando se vê a história de algumas cooperativas, a gente também fica pensando se ele não pode ser um grande problema. Quais são os mecanismos, as leis e as gestões equivocadas de alguns líderes que atrapalham o crescimento do cooperativismo no Brasil? Não, eu acho que a primeira questão a gente devia recordar algumas informações básicas. O Brasil é um país que tem só 4% da população envolvida de alguma maneira com cooperativa. Então, a relação com o Canadá, que é mais de 50%, a Argentina, que é mais de 39%. Então, as pessoas têm uma cultura do que é a cooperação na comunidade. Então, esse é um primeiro fator importante para que funcione bem uma estrutura dessa que exige alto grau de participação do sujeito, com autonomia dentro dela. Então, esse aspecto subjetivo cultural é importante. Informação. Outro aspecto é que a cooperativa, a estrutura cooperativa da cooperação, que é uma estrutura além do trabalho, por exemplo, para habitação, resolver o problema da habitação com 30% menos do custo habitação. Educação, nosso setor médio sabe quanto custa um filho na escola. Mais da metade por cento de redução, mas exige participação dos pais, naturalmente. Serviço de saúde e outras formas exige participação. Então, é a estrutura da cooperação a grande alternativa. E é tão importante porque hoje até as Nações Unidas e todos os países falam que frente à competição que leva à acumulação e ao fortalecimento dos pequenos grupos, os frágeis têm a única alternativa de organizar-se e cooperar-se entre si para responder a essa nova situação. Agora, por que não dá certo em alguns casos? Primeiro, nós falamos do problema de liderança, de informação, e a legislação. Toda a legislação na área do trabalho está construída com uma lógica de relação do trabalho subordinado com o capital. Não tem uma lógica de construção no direito que prevê a possibilidade do sujeito controlar o seu trabalho e participar. Mesmo o autônomo que falamos, esse autônomo que fala na cooperativa, é o autônomo da CLT, o indivíduo isolado. Na cooperativa é um trabalhador associado na cooperativa e a autonomia para nós é em relação ao Estado, que é o intermediador. Um dos princípios da cooperativa é eliminar a intermediação. Quem é um grande intermediador? O Estado é um intermediador. Cobra 35% aproximadamente no Brasil de tributos. De uma cooperativa? Não, a massa tributária no Brasil passa de 30%, equivalente ao PIB, se formos fazer uma comparação. Tá. E a comparação com o PIB da massa salarial do Brasil não chega a 20%. Então, o trabalho no Brasil, mesmo assalariado, é muito pouco valorizado. Tá. Não é verdade? Então, se é eliminar a intermediação, a cooperação entre as pessoas, entre aqueles que se apropriam dos excedentes, no caso do trabalho, o excedente vem via o Estado tributário, onde temos dois problemas básicos. É a previdência social e os tributos diversos, que não reconhece a organização do trabalhador em cooperativa como uma organização altamente benéfica à sociedade. Por quê? Porque ela está evitando que esse sujeito que não está trabalhando use o aparelho público e o serviço público sem contribuir, e está evitando que esse sujeito que se organiza numa cooperativa e tem um novo espaço de estabilidade, se não tiver esse espaço, ele pode desestabilizar a sua família, as suas relações sociais e causar efeitos sociais de maior custo. Mas existe uma série de críticas, existem sérias críticas sobre as decisões tomadas pelas cooperativas, pelos dirigentes das cooperativas, apesar dos associados, ou seja, sem a presença dos associados, porque eles não vão, ou porque os associados não vão, porque não são convocados, enfim. Como é que é possível resolver essa questão? Tanto de evitar o assembleísmo demasiado, né, que exaure o associado e fala assim, pô, mas é uma assembleia atrás da outra, quanto de o camarada tomar umas decisões ali por baixo do pano, não chama, não pergunta e tal. Não há uma norma para isso? Como é que funciona isso, professor? Veja, o administrador de cooperativas ou conselho de administração tem que ter bom senso.
O bom senso é saber até quando ele pede muita participação, porque necessária, ou quando cai num assembleísmo desnecessário, aí realmente não interessa. Mas o que acontece também, em grande parte, é que nós não temos uma tradição de associativismo. Mesmo naquelas coisas que interessam muito ao cidadão, como, por exemplo, despesa de condomínio. Quando há uma reunião de condomínio, a gente conta nos dedos as pessoas que participaram. Seria importante a gente diferenciar alguma coisa, né, professora? Por exemplo, uma cooperativa de habitação, o sujeito o que quer? Quer ter uma casa. Uma de crédito, ele quer ter o dinheiro barato. A de trabalho, por exemplo, nas duas dimensões, se é uma de trabalho em que se produz bens, cadeiras, um soft, junto, está diretamente envolvido. Digamos, há um fator objetivo da participação entre a distância de envolvimento do sujeito com a coisa. No caso, o trabalho é que é o cooperado, é a coisa cooperada, para ele ter um resultado, para ele poder viver. Então, aí, nesse caso, eu acho que claro que a direção tem que ter o bom senso e ser cooperativista. E aí tem duas coisas básicas, né, professora? Tem que ter valores e princípios. Se o dirigente não tiver isso, então nós já temos um fator de identificar que é um dirigente não muito aderido aos princípios do cooperativismo. Se ele tiver esse princípio, ele vai tentar buscar os mecanismos da participação. Por exemplo, discutir o preço do contrato é uma coisa vital na área do trabalho. Saber quanto é o valor daquele contrato que aquela cooperativa tem com um cliente da cooperativa, qual é a composição daquele custo. E isso para saber como é que o meu trabalho participa naquele resultado. Essa é uma questão vital para a existência da própria cooperativa. Se eu delego isso para a direção, como sujeito, como cidadão, porque é quando a gente diz o seguinte, a cooperativa é um bom instrumento para a cidadania, não é? Ela será um bom instrumento se ele discute o processo econômico, se ele participa. Ele é um excelente instrumento porque esse sujeito vai apropriar-se do processo em que ele produz algo. E aí não necessita outra coisa, porque esse é o funcionamento democrático. Caso contrário, o dirigente vira patrão. Claro, a tendência sempre, o que é? A tendência entre nós bípedes, homens, é a oligarquia. Um grupo se acomoda, que outro resolve o problema, e os resolvedores de problemas se satisfazem resolvendo problemas, e aí cria a oligarquia. Válido, se não tiver o grupo, não há possibilidade de cooperativa. A gente tem que eliminar da linguagem isso da montar cooperativa, porque às vezes as pessoas pensam que é um contador, um advogado que resolve o problema, é o típico comportamento brasileiro. Não, organizar essa instituição é um processo. Agora, as informações básicas para o grupo, por exemplo, nós reunimos várias instituições do Estado de São Paulo e organizamos um manual, que tem a lei, que muita gente não sabe a lei. A lei de cooperativas é o básico. Tem um estatuto para mostrar o que é um estatuto e tem 60 perguntas que o grupo deve responder antes de saber se a cooperativa é uma opção dele. É um processo de organização. Na UCESP tem uma orientação básica sobre informações, doutrina, e na FETrabalho de São Paulo, nós, o ano passado, tivemos um convênio com o SEBRAE que ajudávamos grupos, desde que o grupo tivesse previamente uma iniciativa de organização e uns requisitos básicos. Não há atendimento individual para a cooperativa, porque a lei no Brasil exige 20. Então, quem quer informação tem na internet a página da UCESP, que é depois do W, o cesp.org, e a página da FETrabalho, que é depois dos W, fetrabalho.sp.org. FETrabalho, SP, tudo junto. Tudo junto. Mais alguma coisa para a gente encerrar, professora? A mensagem é de esperança. Eu acho que a cooperativa de trabalho ela está no momento do seu grande desenvolvimento, porque toda a conjuntura econômica é favorável. Nós temos um desemprego maciço, nós temos uma perspectiva de uma estagnação econômica que talvez ainda se prolongue, e o indivíduo tem que procurar o seu próprio caminho.